Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa estreia desse podcast. Essa estreia do podcast Conselho Raiz, aonde eu trouxe nessa estreia a minha família. Assim como o Joel J fala, primeiro a saúde, vai muito bem, obrigada. Segundo, a família. E o terceiro é o trabalho, que é o que está acontecendo aqui. Eu vou apresentar para vocês os elementos, meus amores, minha vida, da minha família. Mas se você não me conhece, eu sou Renata Silva, especialista em relacionamento, em masculinidade e feminilidade. Rodrigo Silva, meu primo maravilhoso. Henrique Santana, meu primo irmão. E a gente está aqui para falar um pouquinho sobre família. E nessa estreia, a gente vai falar sobre situações muito engraçadas da nossa família. E por que começar com a família? Porque a nossa família, ela tem, além de histórias engraçadas, a gente também tem histórias que não foram muito boas. E nós decidimos fazer totalmente diferente de contraponto, que é resgatar a nossa origem mesmo, porque os mais velhos tiveram problemas de desconexão, não queriam saber mais um dos outros. E por que a gente ia levar isso para a nossa vida, para a nossa geração? Então, exatamente no momento que estava todo mundo vivendo seus conflitos, vivendo suas dores, nós decidimos pelo amor. Foi exatamente na pandemia que nós, depois de quantos anos? Uns 30 anos. 25, 30 anos. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso, a gente decidiu se reencontrar na praia, porque carioca é assim, é na praia ou no bar. Sejam muito bem-vindos e vocês vão participar dessa conversa com a gente. Boa noite. Mais velho primeiro. Mais velho só na identidade, boa noite. Porque na aparência eu te garanto que eu tô bem. Né? Não são só os cabelos grisalhos. Boa noite, para mim está sendo um prazer participar desse podcast. Fiquei muito honrado com o convite da Renata e acho que esse tema é um tema muito legal. Acho que é um tema muito legal porque acho que é um tema que a gente vai falar muito de presente, porque é aquilo que a gente vive, mas acho que a família é uma coisa que a gente tem justamente um elo de presente, passado e futuro. Então, já tem uma nova geração, né, nossos filhos, então a gente, de uma certa forma, acho que é um tema muito gostoso de se falar. Apesar dos lado bom, lado ruim, mas eu acho que a vida é isso. Então, acho que até no amargo tem gosto bacana, que é o gosto do crescimento aí, que a gente, de uma certa forma, está aqui para bater um papo em relação a isso. Boa noite. É isso. E você esqueceu dos netos. Dos netos. Daqui a pouco, netos. Daqui a pouco. Né? A gente passa muito rápido. Quando a gente pensa, nós somos crianças. Estávamos brincando na casa da vovó e agora estamos aqui. Lembrando que eu não falei, né? Porque é uma conversa, um bate-papo, e somos primos de parte de pai. E a gente passou uma infância que nós fomos criados como irmãos. Tanto é que minha cópia, quem olha para o Rodrigo, acha que o Rodrigo é meu irmão, mas não, é meu primo. A filha dele acha que é minha filha. A mãe do Henrique, eu sou a cópia escarrada dela, assim, totalmente idêntica. E a nossa ligação foi muito forte. Mas não é porque os adultos tinham questões, assim, adultos que eu digo pensando quando nós éramos crianças, né? Tiveram os problemas que a gente ia perpetuar isso. E a gente viveu numa família muito unida, apesar das brigas e conflitos dos irmãos mais velhos. Eles tinham os conflitos deles, mas entre nós havia muita harmonia. Tinha a beleza dos natais, tinha a beleza da Páscoa. E conta um pouquinho para eles como é que era a nossa Páscoa, como era muito a pimenta, porque povo preto é muita pimenta, comida baiana, comida raiz. Vovô e vovó baiana, comida baiana. Né? Vatapá e caruru, arregado de muita pimenta e o feijão de leite. Não podia faltar o feijão de leite para as crianças. Né? As crianças não podem comer pimenta, não pode ter comida apimentada para as crianças. E enchia as crianças de feijão de leite. Né? É verdade. Eu lembro muito, tem uma coisa que eu falo muito com as pessoas, assim, né? Eu sou um carioca que eu não consigo negar o fato de ser carioca. Né? Então, todo mundo que me conhece de cara vê o Rio de Janeiro logo de primeira imagem. Mas tem uma coisa que eu tenho uma conexão muito forte com a Bahia e da família. Né? E tem uma coisa que é muito legal, assim, conversando com as pessoas. Acho que
assim, na nossa sociedade, de uma certa maneira, o Natal é uma data que remete muito a essa congregação familiar. E para mim, é muito interessante quando eu coloco com as pessoas que na nossa família era a Semana Santa, né? É. A Sexta-feira Santa, não que o Natal não fosse, o Natal a gente ficava todo mundo junto, é Junto, importante, todo mundo é aquela coisa, todo mundo traz um prato e tal, isso aqui. Mas a Semana Santa era um culto, praticamente a Bahia lá em casa. Então era muito gostoso. Isso aí, eu tenho uma saudade muito grande desses momentos, eu tenho uma saudade muito grande dessas coisas. E toda vez que eu me conecto com a Bahia, tem muito esse processo de me conectar com a casa, com a vovó e tal. E é muito interessante que a Bahia ficou muito presente, mas os nossos pais, a minha mãe foi a última baiana. Sim. Que eu não sabia. A minha mãe foi a última baiana. Né? Então, a minha nasceu aqui. Nasceu já aqui. Já então, aqui. Os nossos pais é uma geração carioca, não uma geração baiana. A Bahia teve muita presença na nossa casa, acho que muito pela vovó, né? Pelo vovô. Da gente brincar e correr e se divertir. Eu lembro que na casa da vovó, minha mãe, né, eu era muito brincar com vocês. O Henrique era de outra geração, né? Geração assim, da coluna do meio, que ele não sabia se ele era adolescente, se ele podia ser criança. E já eu e o Rodrigo, não, a gente era da pá virada mesmo. E era assim, minha mãe só falava assim, vai até ali. Eu tinha o mundo, mas o mundo tinha um limite. Vai até ali. E a gente se divertia bastante, assim, e tava naquela harmonia. E a gente ter resgatado isso entre a gente mostra que laços de família, por mais que estejam uma distância, eles não se dissipam. E o quanto a família depois reverbera na fase adulta, na vida adulta, quando a gente realmente se torna homens e mulheres de verdade. Porque isso leva para os relacionamentos. O quanto isso leva depois. Tanto é que eu tive, não é porque me tornei especialista que eu não tive conflito. Eu fui me tornar até depois, por causa dessas questões. Problemas de relacionamento. E esses problemas tinham origem, sim, lá da infância. Do meu pai, que foi um bêbado, que tinha o problema de alcoolismo. Do meu pai que chegava em casa meia-noite e minha mãe lá trabalhando excessivamente 3 horas da manhã na máquina de tricô e tendo que dormir só 3 horas para levantar às 6 para depois ir para a escola trabalhar e voltar 1h da tarde e descansar só 1 horinha para depois pegar no trabalho. E claro que isso fez com que, inconscientemente, eu me relacionasse com homens que eram iguais ao meu pai. Então, quanto isso traz, né? A gente traz esse berço de coisas boas e também de coisas negativas. Essa situação dos pais, eu até, antes de entrar aqui, estava conversando sobre isso com a Renata, que eu também não peguei essa fase do meu pai. No meu caso, minha mãe, que era irmã do seu pai, sofria ao contrário. Né? Meu pai é que chegava tarde em casa. Saía meio-dia, 2 horas da tarde e chegava em casa meia-noite, 1h da manhã. Então é complicado, né? Mas a vida segue. Não tem jeito. Estamos aí, né? E exatamente por causa do exemplo do seu pai, você quis um rumo diferente, porque você tinha consciência de fazer diferente. Isso aí, eu tomei um rumo diferente na vida porque eu sou totalmente ao contrário. Eu não chego tarde em casa, eu chego no horário. Se eu falo para a esposa, eu vou chegar a tal hora, eu vou chegar a tal hora. Eu não paro no bar, não desvio meu caminho, até porque não tem motivo. A única coisa que faz desviar meu caminho é a chuva. Fora isso, nada desvia meu caminho. Essa semana tu desviou, né? Desviei, justamente, Desviei. É engraçado ouvir vocês, né? Porque tem 2 coisas aí que eu ouvi vocês. Uma é a questão de referências, né? Eu sempre fui um núcleo... Porque quando a gente fala de família, tem uma coisa muito interessante. Né? A gente fala do micronúcleo, que é teu pai, teu irmão, tua mãe, né? No caso, você, tia Ruth, Simone e tal. E tem a gente, né? O meu micronúcleo era eu e minha mãe. Né? Então, eu tinha numa mulher a referência masculina e feminina. Isso me ajudou muito. Hoje eu sou muito grato e acho que até a minha maneira de olhar o mundo, ela tem um quê muito feminino, muito pela presença da mulher. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que valorizar muito. Né? Eu acho que
a nossa sociedade ela é muito machista, mas ela é estruturada basicamente na matriarca. Uhum. Né? Você vê, por exemplo, um pouco da distância entre os irmãos ocorreu quando a matriarca faleceu. Então tem muito elo disso. E não ter isso tem uma coisa interessante. Você está falando sobre a vida boêmia, né? A vida boêmia do Reinaldo, a vida boêmia do Sidney. E não sei se você vai se lembrar, alguns anos atrás eu fui na tua casa, na casa dos seus pais, você estava também, e aí estava batendo um papo com ele e ele não sabia disso. Eu sempre olhava teu pai num nível de admiração enorme, enorme, enorme. Então, teu pai levava a gente pro Maraca, era o teu pai que levava a gente pro Maraca. Então, eu achava o tio Sidney um homem assim, um exemplo. Um exemplo, um herói, sabe? Um cara malandrão. Pô, o tio Sidney sempre foi um negão bonito pra caramba, um cara bonito, um cara que chegava no local, todo mundo tinha uma referência e tal. E aí, a primeira cerveja que eu bebi na minha vida foi com o Sidney. E aí eu fui falar isso pra ele. Já adulto, já velho, com o Pedro lá, Pedro é meu filho e tal, não sei o que, pô. E eu olhava para ele e falei, pô, eu queria ter essa vida de ser o cara que chega no bar, tal, domina o ambiente, tal, de uma maneira legal. Era um pouco disso. E eu fui falar isso para ele. E eu tinha, sei lá, 14, primeira vez que eu tomei uma cerveja. E aí foi muito interessante que ele não tinha a menor ideia da influência que ele tinha em relação. Ele não tinha a menor ideia. O engraçado foi a tia Ruth, que é a mãe do Rodrigo. Mas tá vendo, Sidney? Tá vendo o que tu fazia com o menino? Então acho que isso é muito legal, porque. E era uma referência que teve um equilíbrio. Né? E a minha mãe era muito responsável, então eu já olhava o outro lado, tal, não sei o quê, mas o lado da alegria, tal, esse negócio todo. E eu vejo que o quanto aquelas pessoas que estão muito próximas no seu núcleo emocional, na tua construção, fazem diferença e a gente não tem a menor ideia do impacto que você, como prima tia, influenciando as crianças do Rodrigo, influenciando o meu filho. Esse convívio a gente não tem ideia como adulto. Eu acho que quanto mais a gente mergulha nesse sentimento, nessa conexão emocional, talvez a gente fique mais atento. Mas muitas vezes a gente não fica. E aí tem um lado positivo e um lado negativo do processo. A Heleninha tá com quantos anos? Um ano, partindo um ano e 7. Ela me fez chorar essa semana. Porque ela viu, com a questão do falecimento da Glória Maria, a Daiane estava procurando imagem para poder postar e comentar. Aí a Daiane me ligou e falou assim, Renata, eu estava procurando, ela assim, é tia Renata? É tia Renata? É tia Renata? Aí ela, não, aí explicou quem era. Ela falou assim, Renata, você tá tendo noção do impacto que você tá fazendo com a Heleninha? A referência que você tá tendo? Aí eu falei assim, caramba, que responsabilidade. Não apenas a Helena, que é minha filha, a Daiane, minha esposa, mas a própria Lohane. Minha filha mais velha, de 20 anos. É só postar, ela tá seguindo. Minha filha Lohane também, mesma coisa. Teve uma identificação muito forte com você. Né? Você para, você tá no local, ela chega, você chega, e vocês estão conversando ali como se tivessem conhecido há muitos anos, de repente. Como se você tivesse visto a Lohane neném, como a Helena agora. E não é, tem o quê? 2 anos que você conheceu a Lohane. Como o Daniel, meu filho de 8 anos, mesma coisa. Quando você chega lá em casa, a animação do Daniel, que fica também gritando, tia Renata, tia Renata. Isso é bom, né? E tem uma questão de continuidade, sabe? Para mim. Tem umas... Por exemplo, eu falo para todo mundo, assim, eu tive uma infância muito feliz. Eu não tenho o que falar da minha infância. Tive uma mulher maravilhosa, que foi minha mãe, que me deu tudo, me deu estrutura, me deu os momentos de brincadeira, me deu a educação, me deu isso, me deu o afeto, carinho, cuidado. Tive tios que, poxa, foram maravilhosos, sempre me trataram com um baita de um carinho, uma paixão por minha avó e tal. E tem uma coisa muito engraçada. Toda vez que eu me lembro da minha infância, claro que eu lembro de coisas de escola, claro que eu lembro das brincadeiras na taquara e tal, mas a maior parte do tempo, as lembranças mais gostosas da infância são com vocês. Ali, com a família, tal, na casa da vovó, indo pra
Para quem não sabe, a gente tem uma tia que chama Pepel, que é a mais velha, era quase um núcleo da festa da família. Quando a gente queria fazer a festa bagunçada, assim, a festa 2.0... Normalmente Réveillon. Normalmente Réveillon. Era Réveillon. A festa 2.0, onde não tinha censura da vovó, era lá, tal. Então, era muito engraçado para mim. Então, fica muito essa imagem mais consolidada, tal, mais firme da família. E aí eu trago muito isso para minha referência atual. Porque, assim, só um minutinho aqui. É o meu? Deixa eu abaixar isso aqui. E o nome que... Eu fiquei assim, qual o nome que seria do podcast? O meu nome, o nome que eu dou trabalho, tem a ver com a família. E eu coloquei Conselho Raiz, por causa da nossa família, por causa do Almir Neto, por causa exatamente desses momentos das festas. Que eu lembro muito do Natal, não lembro do novo. Depois do Natal, teve os presentes, acabou. Aí o pagode comia solto, o samba de raiz comia solto. Então eu pensei, gente, me veio a imagem do Almir Neto, me veio o samba da família mesmo, naquele quintal, com aquele coqueiro gigantesco. E aí eu pensei, não, eu quero trazer essa conexão mesmo com a raiz, com a família. E se é a matriarca, se pensando na origem mesmo do berço, o berço é África. E o berço é uma mulher preta. Aqui é a mulher preta. Então, Conselho Raiz, em homenagem ao Almir Neto e em homenagem à nossa família. Então, é uma trilha sonora maravilhosa. Vou falar uma coisa para vocês que, assim, eu gosto muito de cozinhar. E a cozinha, para mim, é um momento bem de felicidade, bem de calmaria, apesar de eu ser muito bagunceiro na cozinha e tal. Mas é um momento que eu relaxo muito. E o meu filho, ele rola de rir comigo, porque se pegar meu Spotify, fazer o balanço do ano, o samba não tá em primeiro, apesar de eu ser apaixonado. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de samba. O hip hop, o rock e tal, são o top da minha playlist. O samba eu escuto apenas no momento em casa, só no momento que eu cozinho. E basicamente para me remeter a uma conexão emocional da família. E normalmente a minha trilha sonora é Roberto Ribeiro, é João Nogueira, é Jorge Aragão, é o Almir. Fundo de Quintal. Fundo de Quintal. É aquela conexão daquelas músicas que rolavam nos quintais da casa da tia Pepel, da casa da vovó e tal. E é muito interessante. Aí o Pedro, ele rola de... Já vai, né, pai? Então, beleza. Se eu vou cozinhar, tem que ser samba. Tem que ser samba. E é muito justamente essa conexão. Por quê? Na minha casa, a cozinha era meio com uma conexão de bate-papo eu com a minha mãe. Né? Então, minha mãe ficava lá cozinhando, pegava cervejinha e tal. Quando eu vou pra casa da tia Ruth, é a mesma coisa. A tia Ruth fica lá na cozinha, a gente vai lá tal, fica lá bebendo. Samba rolando solto. A cozinha pra gente sempre foi um lugar meio família ali, conexão. Isso é muito legal. Porque assim, mesmo sem querer, a gente adulto, a gente velho, a gente volta lá atrás. Verdade. As lembranças sempre vêm na nossa cabeça. Isso é fato. Inclusive, quando a Renata comentou comigo a respeito do Almir, eu falei que eu descobri essa semana, ontem, que o Almir, que trouxe o banjo para cá, pro Brasil, né, e introduziu o banjo ao samba. Eu não sabia disso. Apesar de conhecer todas as músicas de Almir, Jorge Aragão, Zeca, entre outros. E na casa da minha mãe era a mesma coisa. Vez ou outra tinha alguma coisa na casa da minha mãe. E os discos de Alcione, Zeca, estavam sempre tocando, né? E uma das coisas, eu até acho que você não sabe, mas alguns discos do seu pai de samba, acho que ficaram com a minha mãe. Tem uns discos da Alcione, bem antigos, eu vou até dar uma verificada, para você ver como a família era focada no samba, né? Isso é. A paixão, nossa
É curioso aqui, são 3 apaixonados pelo carnaval. E mesmo distantes. E mesmo distante, a gente esbarrava A no gente carnaval. estava no carnaval. A gente sempre esbarrou no carnaval. Sim. Eu encontrei você em 2012 no Sambódromo. Sim, na arquibancada. Na arquibancada de 2012. Eu tava com a minha mãe. Eu tava com a sua mãe, isso. No filho. setor 3. Eu olhei assim e ficamos se olhando. E para quem não sabe, a mentora esteve 7 anos no Salgueiro, composição do Salgueiro, musa de bloco, rainha de bloco. Esse era o passado. É interessante isso, né? Eu vou tentar fazer agora uma conexão aqui, uma ponte, que é muito legal. A gente está falando de samba, falando de família, e uma família de preto, né? Uma família de negro. É muito legal também, eu acho, o quanto você vê assim, Bahia, África, comida, samba, carnaval, tal. E quanto, por exemplo, eu pude aprender muito, mas é muito mesmo, assim, o quanto a nossa família sempre teve orgulho de ser preta. Muito. Muita coisa. Isso é uma coisa que eu vejo em todo mundo, todos os núcleos. Teu pai, minha mãe, tio Cisne, tia Ruth, Pepel, mesmo tendo relacionamentos diferentes, meu pai era branco, o pai do William é branco e tal, mas assim, é uma coisa assim que ser preto pra gente era uma coisa gostosa, primordial, era primordial. A gente E gostava, uma família aberta, né? Porque o pai do William era de Mônaco, a tia Alice, Inglaterra. A gente ainda tinha essa diversidade na família. Minha família do meu pai descobri recentemente todo mundo da Espanha. É muito interessante isso, né? Também, fazendo essa ponte, a gente tá falando de samba, carnaval, o quanto, assim, eu construía, e acho que nós, aqui de uma maneira geral, cada um pode falar por si o seu depoimento, mas, assim, eu acho que o primeiro berço que eu entendi o quanto é legal ser preto foi dentro de casa. Foi, pra gente foi. Sim, pra mim também. Isso, pra mim, faz muita diferença. Até hoje, pra mim, minha mãe sempre fala isso. Minha mãe mais do que meu pai. Uhum. Sempre fala. Cabeça erguida, até por causa do meu trabalho, onde eu trabalho, né? Cabeça erguida, tem pouquíssimos negros, você é um dos principais, porque você é chefe de um setor, então você tem que estar sempre E o postura. nosso nível de consciência sempre foi muito alto. Sempre foi. Sempre foi. Mesmo que indiretamente, porque não havia uma conversa específica sobre racismo. Uhum. Mas a gente sempre foi levado assim, a gente pode chegar, e todos eles também chegavam. Sim. Eu lembro da tia Raquel, meu Deus, era uma mulher imponente, que é completamente diferente da minha mãe. Uhum. Eu via na tia Raquel uma imponência. Eu via na tia Pepel o jeito dela mais turrão, mas também tinha, de uma certa maneira, uma força. Mas era uma força que também, por ser a mais velha, estava machucada com certas questões dela. Uhum. Mas as outras tinham não seria nem a palavra uma imponência. Tinha uma beleza, mas tinha assim, eu sou quem sou. Se você está com seu racismo, eu fiquei com você. E vamos analisar, né? Você estava falando da continuidade do futuro, né? Seus filhos, meu filho e tal, pretos. E graças à evolução da nossa sociedade, que ainda é uma sociedade racista, ainda é uma sociedade baseada numa teoria escravocrata e tal, é menos difícil, na minha visão, a vivência que ele tem hoje, que vai ter hoje. E aí eu fico fazendo um paralelo dos nossos pais, né? O quanto eles sofreram muito mais do que a gente. E olha que a gente sofreu. E olha que a gente sofreu, e olha que a gente sofre. Vira e mexe, outro dia, eu estava conversando com a minha namorada e fui relatar alguns casos de racismo que eu sofri, né? Então rola aquele espanto inicial, e agora imagine para as mulheres da nossa família terem que trabalhar nos anos 60. Né? Eu falo muito, por exemplo, da minha mãe. Né? Minha mãe, a construção da vida da minha mãe teve um primeiro casamento totalmente tóxico. Primeiro o marido dela agredia ela, tal. Ela ficou 1 ano e meio, 2 anos casada, teve que se separar. E para a sociedade, uma mulher preta com, sei lá, minha mãe devia ter seus 28 anos de idade,
28, 29, desquitada, o olhar era totalmente diferente. Então, ainda assim, com todo esse sofrimento, acho que nossas mães e pais da nossa família trouxeram um baita de orgulho de ser preto. Isso, acho que e eu fortaleço muito isso, por exemplo, no Pedro. E, curiosamente, muita coisa que eu fortaleço nele é a fala da minha mãe. Eu trago, inclusive, a vovó Raquel tinha essa visão, a vovó Raquel tinha essa... Curiosamente, eu tenho visões diferentes, né, da estrutura, tal, um pouco, mas é importante. Eu acho que é o processo de continuidade. E o processo de resgatar tudo aquilo que é bom da nossa raiz e o que a gente fez, transmutar aquilo também que não é bom, que não é positivo. Foi o que a gente fez, a gente resgatou a nós mesmos, independente da questão deles. Que aí é uma ausência de consciência. E tá tudo certo. Como assim ausência de consciência? Só para eu entender um pouco mais. A briga ainda com 80 anos das irmãs. Até hoje. Complicado. Ninguém fala com ninguém. Com 80 e pouco, sustenta umas brigas de adolescente. Até hoje. Eram 8 irmãos, só temos vivos 5. Isso, 8, só temos vivos 5. Sim. E a briga continua, né? Uma não fala com a outra, mas fala com o outro, que fala com a outra, mas não fala com a outra. Picuinha de adolescente mesmo. E até hoje isso se perpetua. Se perpetua. É ruim? É ruim. Mas acho que é uma relação... Eu não vou falar que é uma relação familiar, porque acho que em todas as famílias a gente vai ter discordâncias, conflitos e tal. Eu acho ruim, não gosto. Acho muito... Para mim foi muito interessante, aí, pelo meu relato pessoal, como o meu núcleo familiar, né, da minha mãe era eu e minha mãe, né, casei, tive minha vida e tal, meio que adotei um pouco a família da minha ex-esposa. É muito interessante, né? Quando eu me vi num momento sem mãe, ali, quando minha mãe faleceu, já fazem 9 anos já, né? Tempo pra caramba. Eu me senti um pouco sozinho no conceito família. E era uma coisa muito interessante, porque minha mãe era uma pessoa muito independente. E aí eu trouxe essa independência para mim. E durante muito tempo, né, fiz terapia, faço terapia e tal, a questão família eu meio que deixava ali no cantinho, sabe? Sabe aquela prateleira lá no fundo, do lado esquerdo, no terceiro andar da prateleira, eu não vou tocar ali e tal. Só que, curiosamente, a vida faz com que você toque. A vida faz com que você toque. E aí eu tive um processo que era muito interessante. Eu tinha vontade de resgatava, era agradável e me afastava. Né? Sei lá, alguns anos atrás eu fui visitar, não vi a irmã do Rodrigo, a Simone, há muito tempo. Gostava muito da Simone, a gente era muito colado. E foi um encontro maravilhoso. Meus tios e tal. E, curiosamente, o núcleo familiar do Rodrigo era o que eu mais me divertia. Era o que eu mais me divertia. E era muito interessante, porque a minha tia Ruth super bem-humorada, e eu adorava botar uma pilha na minha tia Ruth, meu tio Sidney com aquilo que eu falei com a referência. O Rodrigo, mais novo que eu, ele olhava para mim como primo herói, e eu olhava o William, que era o mais velho, como primo herói, e eu adorava sair com Simone. Então ali, pra mim era festa. E aí tive esse resgate, meio que sem querer. Na verdade, eu me afastei, eu refutei esse processo durante um tempo, mas a vida acabou me trazendo. E aí, essa conexão, família, resgate e tal, até para me entender como é que eu sou, por que eu me comporto de determinada forma. Quando você passa dos 40, eu tô com 46 hoje, eu comecei a me discutir, eu comecei a me questionar. Por que eu tô assim? Por que você tem esse comportamento? Por que aquilo? E, curiosamente, muita coisa eu trouxe lá de trás. Da família. Trouxe da família. E aí eu tive até um outro movimento, né? Encontrar um irmão novo e tal. Tenho um irmão que descobri no ano passado, 10 anos mais novo do que eu, para justamente encontrar o outro lado da família. O que é curioso, assim. Eu não tive uma referência paterna. Meu pai não me criou, eu não conheci meu pai. Mas em algum momento me deu uma necessidade de, cara, preciso encontrar o outro lado, preciso ter conexão com o outro lado.
E é muito interessante isso, porque por mais que a gente fale, pô, família é aquilo. Eu, por exemplo, eu sempre falei, família é sintonia. Então, eu tenho amigos que são irmãos. Eu tenho amizades assim que eu amo de paixão e fazem toda a diferença. Mas não adianta. Sangue, em alguns momentos, sangue. Agora vamos falar uma coisa do nosso sangue. A família romântica. A família romântica. Toca Raça Negra aí, por favor. Toque temporal de arte popular, que eu vou aqui. Me debulhar em lágrimas. O amor não fica distante. A gente vai na luta e na força e na garra pelo amor. Vai. Vou deixar o romântico do meu lado direito lá. O maior romântico de todos aqui da família. Vou deixar ele falar. Conhecido como Fábio Júnior. Fábio Júnior. 4 casamentos. 3 filhos com 3 esposas diferentes. Né? Isso aí. Quase que eu já posso pedir música no Fantástico. Você já pode pedir o repertório todo do Fantástico. Porque não é pra qualquer um, não. Hoje em dia, as pessoas ainda perguntam assim, vai vir mais um? Não, realmente sabe. não. Realmente dessa vez não tem como vir mais um. Sem condições nenhuma. Porque tudo começou muito cedo para mim, né? Como o Henrique falou, os primos se afastaram. Um detalhe que o Henrique não falou, que minha mãe das tias era mais bagunceira. É verdade. Ficava no meio dos primos, queria se misturar, queria estar ali, né? E para mim foi tudo muito cedo. 2002 fui pai. Estava na aeronáutica. Com que mês que ela nasceu? Agosto. 2002 eu fui mãe. Isso. Fevereiro. Agosto. 2002 eu estava bebendo no bar. Só isso que eu queria. E aí não foi à frente. E aí depois de anos veio meu segundo casamento. 2009. Né? E esse casamento foi complicado. Dessa aí eu não tive filho, e se eu tivesse, ia ser um perrengue. Porque essa aí ela me ameaçava. Se eu encostasse nela, ela falava assim, ficou roxo. Vou na delegacia. Então você nem podia encostar. Foram 2 anos. Tiveram até apostas. Esse casamento não dura 2 anos, 1 ano e meio. Amigos, até a família mesmo, pai e mãe, falavam, não vai dar certo não. Tem nada a ver, realmente não deu certo. E aí passaram-se anos para o segundo filho, Daniel, junho, né? 2014. E agora Helena, julho. Ou seja, tudo escadinha. Eu, maio, Daniel, junho, Helena, julho, Lohane, agosto. Olha que coincidência. E o que te fez acreditar no relacionamento, no amor? Hoje, no caso, hoje a minha atual esposa foi uma coisa que parecia ser passageira. Uma coisa, conheci ela no samba, né? Nada como normal para nossa família. E parecia que ia ser rápido. Mas não foi, para mim não foi rápido. Aquilo ali para mim me marcou e eu sempre falei, a partir daquela semana ali, eu falei, eu ainda vou casar com você. Ficamos amigos. Ela, na época, ela tinha brigado com o noivo, ia terminar o noivado e retornou com o noivo. E ficamos amigos e tudo andou. E aí chegou no momento de reencontro. Vários reencontros. Levei ela para o bloco de carnaval, que ela nunca curtiu um bloco de carnaval igual ela curtiu em 2013. Ela nunca curtiu um bloco de carnaval. 13? Não. 14. Né? Bloco da Preta. Ela fala até hoje. Bloco da Preta e Bangalafumenga. Ela fala, aquele ano, aquele carnaval. Eu falei, E hoje a gente vive isso. Hoje eu fui buscar ela, eu liguei para ela, eu falei, quero casar com você. Vamos voltar, vamos casar. E ela chega para mim e fala, mas eu quero ser mãe. Eu falei, é só isso? É só isso? Pô, mãe, comigo mesmo, já tenho 2, fazer mais um, tranquilo. Só isso. E ela chorou quando eu falei isso. Eu falei, não chora não, você quer daqui a uma semana, daqui a um mês?
E aí veio a Helena aí para dar alegria para a família, para Renata, que estava afastada, que retornou, né? Para os meus pais, que estão uma idade avançada, né? Os netos já criados, né? O filho da minha irmã, David, já está com 19, minha filha com 20, Daniel com 8, mas pintou a caçulinha da família para dar alegria para a família, né? Uma família no modo geral, né? Que fez com que a família se reunisse novamente. Tem vários pontos aí. A criança como traz alegria da renovação e do novo, e o quanto você foi realmente masculino, que você sabia o que você quer, determinado, criou um alicerce de, primeiro, a amizade para essa construção, para fazer esse relacionamento acontecer. Sim, amizade de... Até o relacionamento ir à frente foram 6 anos, né? 5 para 6 anos, né? E ela sempre querendo me apresentar amigas. Vou te apresentar amiga A, B, C. Não, Isso, né, cara? não. Meu negócio é você tá noiva, tá casada, deixa quieto. Uma hora vai chegar a minha vez. E chegou a minha vez, E aquilo que eu falei, a família voltou a se reunir. Você foi no meu casamento, Henrique. Foi. Renata foi no aniversário da minha filha. Nos encontramos no aniversário da minha esposa, com os meus pais. Foi. Então, a família volta a se encontrar novamente, né? A família se afasta e volta àquele momento de se reunir. Né? Apesar de ter o primo William distante, volta, some. A outra prima que não quer falar com ninguém, né? Aí tem os primos da Inglaterra que estiveram aqui, mesmo distantes, estão juntos, se reúnem, conversa, né? Isso é importante. E o romântico? Chegou o momento dos cortes polêmicos do podcast agora. Vou ter que falar da minha vida romântica. A gente não tem... Quer dizer, tem bastante coisa para falar, então vai durar umas 5 horas de podcast. Mas tirando brincadeira, acho que tem uma coisa que acho que é muito importante, né? Quando a gente fala em família, tem uma palavra, e essa palavra para mim não é piegas, tem uma palavra que é o amor, de fato. Eu sou um homem que acredita no amor, de fato. Eu acredito. Não tenho a menor dúvida. Assim. Para mim é uma chama que tem que estar acesa. E eu não estou falando só do amor homem-mulher. Acho que é o amor entre pai e mãe, o amor entre meu filho. Acho que uma conexão de uma maneira geral. Eu sempre fui muito, muito boêmio. Sempre fui muito da rua, sempre gostei muito de alegria, sempre gostei muito de aglutinar. Casei, tive um relacionamento longo com a mãe do meu filho, ficamos casados mais de 10 anos, namorando 6 anos e tal. E aí, como eu falei para vocês, chegou um determinado momento que eu era meio desgarrado de família, adotei a família do outro lado, que tem uma coisa muito curiosa, né? Porque tem uma questão de amor e conexão, né? Tem pessoas hoje na família da minha ex-mulher que tem um contato muito mais profundo comigo, né? Por exemplo, tem o Cristiano, que é primo dela, que praticamente virou um irmão, né? Hoje eu sou padrinho do filho dele, tal. Então, assim, você vai criando conexões ali ao longo da tua vida, relações ao longo da sua vida, que fazem uma grande diferença, né? Depois do meu casamento, tive outros relacionamentos que fizeram também uma diferença muito bacana, agregaram e me fizeram construir como um homem. Tem os meus... E eu acho que isso faz com que... As experiências fazem com que efetivamente você vai se desenvolvendo melhor. A partir do momento que você efetivamente se abre para isso, né? Eu aprendi muito com as mulheres com que eu tive o prazer de me relacionar. Aprendi bastante, eu acho que de uma certa forma pude ensinar também, porque eu acho que é um processo de troca, simbiose o tempo todo. Enquanto a gente tem coisa para trocar, enquanto a gente tem coisa para agregar um ao outro, a coisa vai fluindo, a coisa vai andando. E aí, quando a gente olha hoje, por exemplo, talvez esse resgate é muito uma questão de troca.
de alguma maneira, a gente está aqui trocando alguma coisa. Renata troca mais com o Rodrigo, a gente troca uma situação profissional aí, Renata e tal. Isso, efetivamente, constrói elos e cria relações. Então, isso para mim é muito, muito bacana. Eu, por exemplo, eu não sou um goleador como o Rodrigo, né? Não sou um artilheiro nato, artilheiro das decisões como o Rodrigo, só fiz um gol até hoje. Artilheiro, né? nato no amor. No amor, né? No amor, inclusive, também. Só casei uma vez, tive outros relacionamentos, tal, tenho um filho. E eu acho que isso, para mim, cria um vínculo muito grande. Então, assim, quando as relações, e aí, voltando para a relação homem-mulher, se torna um processo automático, se torna um processo onde você não tem projeto, ao longo da minha vida, eu aprendi a viver o presente. Você só vive no presente, o tempo todo. Você só vive no presente. Você tem justamente possibilidades de construir um futuro, mas o teu futuro é construído agora. Exatamente. O teu futuro sempre vai ser construído agora. E muita gente fica preocupada com o que vai acontecer. Isso. Será que, porque ela tá, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. E se não der certo? E se isso, e se aquilo? E eu tento trazer para eles uma nova realidade de construir o agora. Vamos resolver a questão, focar na solução, mas ficam muito no si, o si. Isso. Hoje, por exemplo, eu tenho um relacionamento, minha namorada Lorena, um beijo pra você, te amo, tá? Tem que dar esse recado aqui. É muito gostoso o presente que eu tô vivendo com ela. É muito gostoso. Tem momentos de extremo prazer. Mas ao mesmo tempo é muito interessante, de uma forma muito leve, muito, muito tranquila, a gente se conecta com o futuro. Né? Mas de uma forma leve, uma forma tranquila, uma forma que eu acho que tem que ser. Né? Quando chega um determinado momento da vida, eu tô com 46, não dá para você correr 240 por hora, toda hora, todo dia. Não dá. Né? Você é pai de 3 filhos, 4 casamentos, sabe o que é o dia a dia, rotina e tal. Se você consegue trazer a leveza na tua relação, se você consegue trazer a leveza no teu dia a dia, é o que vale. Saber aonde quer chegar. Que muita gente não sabe nem qual caminho vai seguir, nem aonde quer chegar. Uhum. Fica com uma aqui, fica com uma ali. Eu quero voltar para ex, mas ao mesmo tempo eu quero ficar com outra. Não sabe aonde quer chegar. E essa base do Henrique, eu posso falar porque eu ouvia, é da tia Raquel. Porque a tia Raquel me ligava. Porque o Henrique agiu errado com mulher. Que eu falava pra ele, não é assim que trata. Corte no podcast. Não é assim que faz. Não é assim. E realmente hoje, tudo aquilo que ela falou, internalizou dentro de você. Internalizou. Internalizou sim. Eu procuro ter uma responsabilidade afetiva com quem eu me relaciono. Isso não quer dizer que eu vou acertar sempre. Não quer dizer. E ter a leveza de saber que eu posso ser imperfeito, acho que me leva num nível de responsabilidade de querer acertar sempre. Porque eu não vou acertar. Ninguém. Vai acertar. Eu levei 20 anos para acertar. Mas ao mesmo tempo eu também posso falar, porque eu tô dentro da sua casa, eu vejo, observo, convivo com vocês. Sim. Você é um pai fodástico. Sim. Você convive muito bem com as suas ex. Eu vejo. Não é porque você é meu primo. Eu vejo. Eu convivo com as relações de vocês. Quando o Henrique tá com problema, a gente senta no bar, a gente vai conversar, a gente vai resolver. E é muito engraçado que o Henrique fala assim, você é totalmente imparcial. Você não vai, eu sou sua prima, você não... Não, é o que é e ponto. E você é um pai que mesmo que você, naquela idade, você tinha aquele conhecimento, aquela vivência e ajuda daquela forma. Mas você foi se moldando, se reconstruindo, se aperfeiçoando enquanto ser humano. Minha esposa Daiane fala isso, que eu sou um ótimo pai, que não existe, né? Porque pai hoje em dia, principalmente de 3 mulheres diferentes, seria uma coisa você deixar um filho descuidado. Eu não. Faço de tudo para ter os 3 sempre ao meu lado, sempre perto de mim, né? Lohane, Daniel e Helena, né?
Então, um beijo para os três, para a esposa também. E essa questão de se dar bem. Vendo, Lorena, deu recado, eu te amo. Aí ele se sentiu assim, impressionado. Claro. E falar, ter o contato com as ex, né? Atual, falar com as ex. É lindo, né? isso, Não existe picuinha. Não existe. Até porque a mãe da Lohane é um pouco mais distante, mas a Daiane já esteve lá, já teve uma conversa, tem uma amizade com a mãe do Daniel, né? E isso é interessante, né? Eu não tive problema. E nem problema de vem pagar minha pensão, não. Pai tem pai. Você foi pai para fazer, então você tem que ser pai para cuidar dos filhos, para criar os seus filhos, né? Tem que ter isso, né? E isso eu puxei do meu pai. Meu pai é um homem de caráter. Isso meu pai me ensinou. Assuma as suas responsabilidades. E eu assumi as minhas. Estou aí até hoje, né? São 42, né? 20 anos com as minhas responsabilidades e não deixei nenhuma escapar, né? Eu entendo muito isso que você está falando, porque assim, eu sou pai, me divorciei da minha ex-mulher quando eu tinha 5 anos de idade, e eu nem falo que é uma idade fácil ou não, porque uma separação para um filho, a partir do momento que ele tem a mínima consciência, ele vai ter uma dificuldade com 3 anos, 5, 10, 15 anos de idade. E eu sempre tive eu fui criado dentro de uma visão que minha mãe tinha, muito assim. Apesar de ser uma pessoa, eu tenho vários papéis ao mesmo tempo. E esses papéis eles têm que andar juntos ao mesmo tempo, né? Então, eu sou filho, eu sou profissional, eu sou pai, eu sou amigo, eu sou marido, eu sou namorado. Então, esses papéis eles precisam andar juntos. Eu, por exemplo, sou fruto de um papel onde o meu pai, quando deixou de ser marido, ele deixou de ser pai, né? Então, eu não conheço meu pai se separou da minha mãe quando tinha 8 meses e sumiu. E aí, eu ouvindo o Rodrigo, eu vivenciando o que eu vivencio, o fato de eu ter deixado de ser marido não faz com que eu tenha que deixar de ser pai. Isso acontece muito na sociedade, hoje um pouco menos, porque, por exemplo, quando meu pai se pirulitou há 46 anos atrás, era aceitável. Um pouco menos, vírgula, porque a Mariana foi assim, né? No meu caso, foi porque... E o pior, porque a Mariana estava com a condição que a gente sabia que a doença viria a óbito, e mesmo assim, porque eu não queria mais me relacionar com ele, porque ele não tinha responsabilidades enquanto pai, eu me vi enquanto uma mulher exausta, tendo que tomar conta da casa toda, cuidar da Mariana, sabendo que aquela doença queria vir a acontecer, exatamente por eu me separar dele, ele rompeu com a própria filha, mesmo sabendo que ela ia morrer. Mas, Renata, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu digo um pouco menos, e aí o que eu vou colocar aqui na mesa é mais uma pergunta, mais uma enquete, assim. Há 46 anos, quando meu pai tomou a decisão de ir embora, eu acho que pouquíssimos homens ao redor dele iriam crucificá-lo. Não falo crucificar uma palavra forte, mas iriam chamar atenção, iriam direcionar e tal. Eu tenho certeza que dentro do núcleo de amizade do Rodrigo, se alguém hoje toma uma decisão dessa, não só o Rodrigo, mas muitos homens ao redor falam, cara, você não pode fazer isso. Você não pode ter esse movimento. Dentro do meu núcleo de amizades, a mesma coisa. Pode até ter feito, né? Como aconteceu com o pai da Mariana. Mas acho que hoje, efetivamente, a gente tem um senso de responsabilidade maior. O homem ele tem um senso de responsabilidade maior. Isso não quer dizer que não tenha pessoas que o façam. Contrário. Mas, assim, é condenável. Talvez há 50 anos atrás era isso mesmo, cara. Dá uma dor de cabeça, tu arruma outra mulher, faz outra vida e tal. Hoje
Talvez Hoje, não. aconteça isso que você falou, das pessoas, algumas pessoas, depende também do núcleo que a pessoa vive, porque tem famílias que a família passa a mão na cabeça, tipo, não tem nenhum tipo de atitude, não tem nenhuma conversa, nenhum tipo de diálogo. São muitas mães que criam seus filhos ainda como meninos, não como homens. Isso aí tem muito. Isso tem muito. Isso tem muito. Tem. Que eu acho que ainda é pior do que era antigamente. Eu acho que antigamente, por mais que existia a boemia, eram criados homens para ir para o mundo trabalhar, mesmo que gastasse seu dinheiro com bebidas. Hoje, eu já vejo que são muitos homens imaturos. Há esse contraponto. Esse contraponto, sim. Não discordo de você, não. Mas eu acho que esse nível de responsabilidade ele tem melhorado. Eu acho que aumentou muito. Nesse ponto, os tempos mudaram. Tem alguns exemplos, tem amigos. Tem um amigo que separou agora e que o filho é colado nele. E ele está num ponto que a mãe não dá tanta atenção, né? Eu convivo ali, né? Convivo diariamente com ele, meu padrinho de casamento, inclusive, ele conversa muito comigo, porque, sabe, né? O que eu já vivi, já passei, e eu chego para ele e falo, ó, o que eu posso te dizer é para você ver o seu filho em primeiro lugar. Pensa no seu filho, né? Faz para o seu filho. Esquece ela, separou, acabou. Mas tudo que você puder fazer, faz para o seu filho, né? Você tem que ter a responsabilidade porque você botou ele no mundo. E ele tem essa responsabilidade total. Ele se dedica muito ao filho dele, né? E isso é importante. Eu conheço outras pessoas também que é a mesma coisa, se dedicam. É muito difícil, no meu ciclo, eu ver uma pessoa, uma separação e o pai não se dedicar ao filho, ou à filha, o que seja, né? A família que já foi, né? E tem uma coisa, por exemplo, né? Que esse laço nunca morre. A família nunca morre. É isso. Só separou o casal, não o laço familiar. Exato. Esse laço familiar vai existir sempre. E isso é muito importante. Por exemplo, eu tenho uma boa relação com o Pedro e tal. E tanto eu quanto ela, a gente entende que esse é um projeto nosso, sabe? É uma conexão minha e dela para fazer com que aquela criança se torne um homem de caráter. Um homem cuja gente, naquilo que a gente possa passar, bons valores. E aí entra um ponto que é muito interessante, né? Você não teve a estrutura de construção, de criação, de caráter semelhante da sua esposa. E eu a mesma coisa. E você também. Com o pai da Mariana. Isso que eu acho legal. Porque quando juntou Sidney e Ruth, não tinham a mesma criação, e aí construíram juntos um núcleo familiar. E esse processo que é muito gostoso. Né? Eu, por exemplo, hoje é muito legal, porque, por exemplo, quando o Pedro já está um galalau, maior, quase do meu tamanho, faz alguma coisa, tal, e vai numa festa, tal, tá com a Eliane vai lá tirar foto e manda para mim. Porque ela sabe que eu vou ficar muito feliz de ver aquele momento gostoso do Pedro, que não tá comigo. E quando eu tô no final de semana com ele, eu passeando, fazendo uma coisa, tal, é aquele momento que eu compartilho com ela. Às vezes, quando o Google faz um mosaico de foto do Pedro bebê, eu mando para ela. Por quê? Porque, assim, é uma coisa gostosa de a gente olhar o Pedro e falar assim, caramba, que legal, a gente está fazendo esse processo junto, está cuidando da educação dele junto, tal. Isso acho que faz muita diferença. Eu não preciso ser o casal. O Henrique, que casou, que se apaixonou, que amou, era o Henrique de 20 anos atrás. O Henrique de hoje é outro Henrique. Ele é outra pessoa, sabe? Hoje, o que eu penso, o que eu quero, o que eu gosto, o que eu me comporto, eu estou numa conexão com uma outra pessoa que me preenche muito bem. E isso, no processo de você olhar uma criança, olhar o filho, olhar a continuidade, para mim é totalmente separado. Tem que ser separado.
Não pode ser. Por isso que eu fico muito triste quando... Então, antes de falar da tristeza, eu vou falar uma coisa que eu acho muito curiosa. Muita gente, quando me vê como pai, e naquela construção, e o Rodrigo deve saber disso, né? Quando o homem se separa, tem uma coisa engraçada, quando o homem se separa e cuida ali, muita gente fica muito surpresa, que para mim é uma idiotice, porque é mais do que obrigação o homem cuidar de criança e tal, aquele negócio todo. E muita gente chegava para mim, pô, cara, então, cara, pai legal, tal, não sei o quê. Pô, tu tem essa vontade de ser pai, né? Bacana, porque você não teve pai, você quer ser um pai que você não teve. Tô cagando, tô nem aí. Na verdade, eu tô querendo ser um pai legal porque só foi 10% do que minha mãe foi para mim. Eu acho que eu tô fazendo muito bem pro Pedro. Se eu for 10% que a dona Raquel foi para mim, eu tô fazendo muito pelo Pedro. Então não tem a referência do pai ali que não tava, tal. E eu não falo isso com mágoa, não. Pelo contrário, eu fui resgatar o meu pai com 46 anos. Eu queria muito ter podido a oportunidade de ter encontrado ele. Infelizmente, ele faleceu. E fala que o resgate veio por causa do Pedro. Pô, do Pedro. Isso é bonito demais. Essa história é bem legal. Quando a vovó faleceu, as fotos lá de casa ficaram todas com a minha mãe. Quando a minha mãe faleceu, as fotos lá de casa, as fotos antigas ficaram todas comigo. E o Pedro teve a oportunidade de conhecer o avô dele e tal, conviveu com o avô dele durante anos, o pai da Eliane e tal. E aí, eu acho que nas fotos ele foi perguntar, né? Pô, como é que era o meu avô? Eu não sabia dizer como era o avô dele. Eu não tinha foto, não sabia qual era o rosto do meu pai. Não sabia qual era o rosto do meu pai. E quando ele viu a gente vendo as fotos, se divertindo com as fotos, ele começou a perguntar e tal. Aí ele falou, pô, você deveria procurar teu pai. Eu falei, não, filho, tal. Não, deveria procurar. Pô, pai, então um pai tão legal, teu pai pode ser um cara legal. Porra, é óbvio, né? Segurei o choro durante 20 minutos ali e tal. E aquilo ficou na minha cabeça. Ficou na minha cabeça durante... E, curiosamente, assim, eu tinha vontade de ter essas conexões familiares e eu estava passando por um momento de angústia de tentar me entender algumas coisas. Mas eu nunca tive essa visão, preciso conhecer meu pai. Tipo, nunca tive. Não vou falar que eu tive. Depois daquela conversa, aquilo ali ficou muito na minha cabeça. Muito. Martelou. Depois de uns 3, 4 meses, eu tomei uma atitude. Falei, pô, olha que demorou 3, 4 meses para me movimentar. E me movimentei, busquei um contato com algumas pessoas e tal, até que eu descobri, né, que meu pai tinha falecido, antes inclusive da minha mãe, né? Meu pai faleceu tem uns 12 anos agora. E tive a surpresa de saber que eu tive um irmão. Tenho um irmão, né? 10 anos mais novo do que eu. E aí tive a oportunidade de fazer essa conexão, esse reencontro, que foi no ano passado. Alexandre, uma pessoa maravilhosa, um ser humano doce demais, me apaixonei por ele. E é muito curioso, né? E é a conexão da Bahia de novo. Da Bahia. Meu pai é de Ilhéus, e aí teve essa conexão. E foi muito bom, muito gostoso. E o quanto os nossos descendentes também faz com que a gente aprenda, porque foi o que o Pedro fez com você. Porra, demais, né? Tem aquela canção do Marcelo D2, né? Eu me desenvolvo com meu filho, eu me desenvolvo com meu pai, eu sou meio ruim de letra, mas eu acho que é um pouco disso, né? Eu tenho certeza que os nossos pais, nossas mães foram diferentes, se tornaram diferentes depois que a gente veio. Com certeza. Se tornaram diferentes. Tiveram tolerância, tiveram que se ter conexão com o mundo novo, como eu tenho com meu filho. Você tem com... E você mais ainda, né? Porque você, cara... Gerações diferentes. São 3 gerações diferentes. Pô, eu tô lidando com um garoto de 14 anos hoje. Né? Imagine daqui a 13 anos como é que você vai lidar com a tua filhota, com a Helena, pô, daqui a 13 anos. Como é que vai ser o mundo daqui a 13 anos? Isso é muito, para você é um grande aprendizado. Daqui a 13 anos você tá com quantos anos? Daqui a 13 eu tô 55. Porra, aí. Imagina, você
pai de 55 anos e um adolescente de 14. Cara. 14 anos. O quanto você vai ter que se abrir tua cabeça para aprendizado. E tudo novo, né? E tudo novo. Não, pode falar. Não, então, tudo novo porque a cada ciclo as coisas mudam, a vida muda, tudo evolui, né? Eu quando tive Lohane era uma coisa, quando eu tive Daniel outra e agora com a Helena é outra. A diferença principalmente da Lohane pro Daniel são 12 anos, né? E agora do Daniel para a Helena são 6, 7 anos. E hoje, no tempo que a gente vive, tudo muda muito rápido. Um ano a coisa muda, 2 anos. A evolução, a vida, tecnologia, tudo. E aí, pegando esse gancho que você está falando, a gente terminando o nosso podcast, que a gente tem que terminar, a vida é feita de ciclos. E aí, pensando em ciclos, eu tenho que agradecer muito vocês por esse momento. Vocês são meus amores. E se você, Henrique, deixando uma frase lá na frente pro Pedro, qual a frase que você deixaria? Para que tivesse um crescimento enquanto ciclo. Porra, caramba. Em vez de deixar uma frase, eu posso deixar uma imagem? Uhum. E é curioso, né? Tem umas imagens que ficam. Que eu acho que é uma imagem de afeto. Quando a gente fala de família, tem afeto, perdão, sabe? Amor. E tem uma coisa que é muito simples. Eu já contei essas histórias para vocês. E fica uma imagem da minha infância. Né? Quando teve um Natal que teu pai e minha mãe brigaram. Tem um Natal que teu pai e minha mãe brigaram, não me lembro porquê, não me lembro, era muito novo. Eu era tão pequenininho que eu me lembro que eu abri a porta de casa, eu tinha que ter um banquinho para olhar o Olho Mágico. E passou uma semana, mais ou menos, sei lá, alguns dias. Num sábado à noite, estava eu e minha mãe em casa vendo filme e tal. Eu devia ter meus 7 anos, uns 8 anos talvez, era muito pequenininho. Toca a campainha lá de casa, não tinha porteiro no prédio e tal. Toca a campainha de casa, porra, 10 e pouca da noite, 11 horas da noite. Aí eu adorava brincar de abrir a porta para as pessoas. Aí minha mãe se assustou, peguei o banquinho, subi no Olho Mágico. Minha mãe, quem é? Eu olhei assim pelo Olho Mágico. Mãe, é o tio Reinaldo, ele tá com uma rosa. Porra, minha mãe, esse menino tá brincando. Como assim? Não, o tio Reinaldo, ele tá com uma rosa. A minha mãe abre a porta, minha mãe tava puta da vida com teu pai, não me lembro por que era briga de irmãos. Minha mãe abre a porta, tá o teu pai num sábado à noite com uma rosa na mão e abre os braços. Eu te amo, minha irmã, vem cá me dar um beijo, me perdoa. Não me lembro qual era o motivo. Eu gosto muito dessa história porque assim as pessoas passam e brigam por tanta besteira, por tanta coisa. Tem tanta coisa no mundo que você podia passar por cima. Então, se eu tivesse que dar uma mensagem para o meu filho, eu acho que essa imagem do teu pai com a rosa na mão, é tipo assim, prioriza o amor, prioriza o afeto acima de tudo, porque o afeto faz a diferença na vida das pessoas. Eu acho que naquele dia foi muito afetuoso, teu pai arrumou umas 2 cervejas e dormiu lá em casa. Acho que avisou pra tua mãe que ia dormir lá em casa. Mas o que ele mais queria era ter o afeto da irmã naquele momento. Então acho que é isso. Acho que ficou com essa imagem assim de supere seus conflitos internos e coloque o afeto em primeiro lugar que dá certo. E você, Rodrigo? Eu tenho vivido um momento diferente, porque quando a Helena nasceu, um pouco antes disso, a Lohane não era muito colada comigo. Lohane era colada por causa do Daniel e tal, mas não convivia muito comigo, né? E hoje, a Lohane, ela é muito colada comigo, né? Ela se preocupa com o Daniel, como que o Daniel tá na escola, como que o Daniel está de saúde, como que a Helena está de saúde. Ela se preocupa com os avós, né? Apesar de morar perto, a Lohane não ia na casa do meu pai e da minha mãe. E hoje a Lohane
mudou a cabeça dela, porque a idade chega, né? Como você falou, é o ciclo. Inclusive, até surgiu uma conversa, porque o sobrenome da minha parte é Sacramento, e só Helena é Sacramento, né? E a Lohane já tinha tocado nesse assunto que queria trocar o nome, queria virar Sacramento. Legal. É. E o Daniel, agora com 8, apesar de ter 8 anos, ele, mas e por que eu não tenho Sacramento também? Já surgiu esse assunto, então parece que eles estão colados muito mais, tá tendo muito mais vínculo com o lado de cada família. E isso para mim me deixa muito feliz, porque eu não apesar de ter sido um pai na parte financeira, com o Lohane, estudou em escola particular, etc. Mas eu não fui um pai tão presente para a Lohane quando eu fui para o Daniel e estou sendo para a Helena. E o que eu pude fazer pela Lohane foi dar o melhor para ela na parte do estudo. Como hoje ela faz 2 faculdades, né? Farmácia e odontologia ao mesmo tempo. Eu falo para ela que ela é louca, mas graças a Deus tá seguindo. Então, eu só tenho a agradecer a minha mais velha nesse momento, porque ela é meu xodó, entendeu? Tem o Daniel, tem a Helena, mas a Lohane é a primogênita. Eu falo pra ela, fica assim, não, que você é primogênita. Eu brinco com ela. Ela, quando a Helena, a Daiane tava grávida, e ela, pô, pai, mas outra filha. Eu falei, fica tranquila, você é primogênita. Você é primogênita. Então, é o que eu falo, que ela é primogênita. É isso. Gratidão. Isso aí, Preta. Gratidão. Show de bola, tá? Parabéns, Tá. obrigado. Obrigado, prima. Obrigada a Amo vocês. você também. Aí ainda. Tá. E a gente encerra o nosso podcast Conselho Raiz. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.